Celtic em Foco, o programa da saúde e na qualidade de vida na sua TV ABCD está de volta. Hoje estamos conversando com o Apocalajalo. O Emanuel Adilson finalmente reaparece no nosso programa aqui. Até que enfim, Adilson. Estava sumido. É. Ele manda um bom dia para nós e pergunta para o Dr. Camargo, o que é a síndrome de abstinência fetal? Seja bem-vindo. É um fator muito preocupante, né? Hoje, infelizmente, há muitas meninas que fazem uso principalmente de substâncias químicas, drogas, e acabam vendo a ter gestação. E mesmo durante a gestação, por uma falta de conscientização, até por uma questão do próprio organismo, não consegue ficar sem fazer o uso. E lamentavelmente, há recém-nascidos, né? Que tem aí, que nasce inclusive com síndromes de abstinência, mesmo que o bebê, né, não faça uso, mas tudo passa pelo organismo da mãe. Então, quando ele nasce, ele tem algumas convulsões, algumas crises. O que é indicado, em alguns casos, é que a genitora fique internada até o momento da sua gestação. Parece ser algo difícil? É difícil, mas é uma forma que você tem de salvar e resguardar, né, todos os âmbitos, tanto da criança como também da genitora e outro risco qualquer aí que pode ser agravado. E a criança já nasce dependente, doutor, não? Não é que ela nasce dependente, mas ela nasce com resquícios, né? É que nem o próprio dependente. Quando ele fica sem o uso, ele passa momentos de crises. Okay. Então a criança tem o mesmo sintoma. Que coisa. Nossa, absurdo. Não sabia. É lamentável, é muito triste. Sim, lógico que é. E a melhor receita é dentro do controle que a família tem em relação à pessoa. Se a família crê que tem um controle, que geralmente não tem, principalmente quando a gente está lidando com dependência química de substância, aí indica-se sim uma internação. E mesmo na internação não é um processo fácil, porque a genitora também não pode ter determinados tipos de medicamento. Então, se ela também passa por uma crise de abstinência, você tem que ter uma boa estrutura terapêutica para tentar ajudar a paciente naquele momento de crise, até em razão de você não poder fazer ministrar muito o uso de medicamento. Então, é bem complexo. Sexo e drogas tem essa relação de gravidez indesejada, doutor? Sempre tem uma relação? Parece esses casos na clínica? Quando a gente fala de universo feminino, a gente potencializa isso em muito. Principalmente dependência química, não só em álcool, mas vamos falar de dependência um pouquinho. De droga. Quando a gente fala de substância química, a gente está falando de algo que tem que ser comprado. Existe aí toda uma questão da marginalidade envolvida. A mulher, ela precisa de alguma forma também financiar o seu uso. Tem as que têm uma condição de vida melhor, que tem mais facilidade, e tem as que têm uma condição de vida não tão facilitada, independente da sua, ou aquelas que têm uma condição, mas a família inibe a liberação de dinheiro. E a mulher é o uso que ela tem para conseguir o financiamento, que às vezes é o seu corpo. Então acaba ocorrendo sim muita questão de gravidez indesejada, ou esse círculo, ou até mesmo porque durante o uso a pessoa perde total noção. Aí entra também quadros de álcool, né? A pessoa perde total noção do que está se realizando dentro de uma balada, de uma rave, de uma festa, enfim, acaba podendo ocorrer aí todo tipo de situação. Que coisa. E não só a gestação, mas também como doenças, né? Sim, DST. sim. Acaba vindo. Temos duas participações aqui, Dr. Camargo, que a gente vai precisar da sua ajuda para passar informações aqui mais uma vez para o pessoal. A Maria José de Guarulhos, ela cita que ela está passando um problema com o marido dela, que entendo eu que é alguma coisa muito comum, infelizmente, de acontecer ultimamente. Ele começou com uma cervejinha por dia e depois que foi demitido da empresa começou a beber bastante e não admite, acha que é pegar no pé. Ele não lembra o que faz, nem o que fala depois da bebedeira e agora também não consegue arrumar trabalho. Ela mora em Guarulhos e ela pergunta onde ela pode obter ajuda para esse caso. Tá. Bem, aí volta todo aquele processo que a gente já conversou bastante. Tudo inicia aí com uma boa avaliação. Então, preferencialmente buscar suporte com uma equipe de profissionais especializados na área da dependência química. Pode ser que ele já tenha criado aí um organismo com a predisposição à dependência química e seja necessário que ele cesse o uso de álcool. Ou seja, que ele já esteja hoje
classificado como um dependente químico. Então aí seria necessário ou uma intervenção com internação ou uma intervenção sem internação. Mas tudo depende muito dessa avaliação do que conseguir alcançar com ele dentro de uma manobra terapêutica. Se mesmo assim, mesmo dentro de uma manobra terapêutica, perceber que ele está precisando dessa intervenção por parte dela, aí ela pode buscar recursos de interná-lo, mesmo contra a vontade dele. Isso é um dispositivo legal, se chama internação involuntária, que quando um familiar intervém para resguardar a vida do seu ente querido. Faz uma internação numa clínica, é necessário, lógico, que a clínica seja uma clínica legalizada. Sim. Então, ela faz a internação numa clínica, a clínica tem um prazo legal de 72 horas para comunicar ao Ministério Público. Isso não significa que ele estará em cárcere privado ou inibido de sair só quando a instituição bem o desejar. Muito pelo contrário. Isso garante que ele não estará autorizado a sair desacompanhado da clínica no momento de crise. Então, se deu uma crise 10 horas da noite, eu vou pegar um táxi e vou embora, ele vai estar inibido disso. Ele só sai da instituição acompanhado do seu familiar. Até uma segurança do paciente, Sim. É um conforto para a família, que vai dormir em casa tranquilo, saber que ele vai estar sendo muito bem cuidado. E para a clínica, isso é uma responsabilidade de saúde. Você garantir que o paciente ele se estabilize. Até porque a internação involuntária ainda parece ser um mito, né? Uma coisa muito discutida ainda, mas ela é involuntária no início de um tratamento. Porque quando o paciente ele começa a recobrar a sua consciência e começa terapeuticamente a enxergar tudo o que estava se passando na vida dele, ele passa a ser voluntário. Tanto que dentro de um tratamento há várias ferramentas. O paciente ele sai para ir na sala de apoio com a psicóloga, ele sai para fazer acompanhamento terapêutico, ele sai com a sua família, passa final de semana na sua casa e volta para a clínica. Então, se ele não tivesse focado, motivado ao seu tratamento, todas essas ferramentas que fazem parte de um tratamento com internação não seriam possíveis. Então, a internação involuntária ela vem justamente para dar esse primeiro start. Legal. Para ver como a coisa está disseminada, né? A Ludmila, ela faz a seguinte pergunta, a seguinte colocação. Meu irmão já ficou internado, faz acompanhamento com grupos, mas já teve recaídas 3 vezes. O difícil é que percebo que a sociedade não contribui, a mídia incentiva a beber e os amigos convidam para baladas onde para se divertir só se diverte quem bebe ou fuma outras drogas. E ela pergunta, como posso ajudá-lo a resistir a essas tentações, que são tentações Sim. mesmo, né? Sim, isso daí entra tudo na questão mesmo do treino, aquele tripé que a gente comentou um pouco atrás do tratamento biopsicossocial. Ele já passou por tratamentos, quer dizer que ele já passou por fases de desintoxicação. Então, nesses momentos ele teve o seu organismo estável. Ele já deve ter passado por psicologia. Ou seja, ele deve ter ferramentas, tem que treinar a questão dos treinamentos dele, fazer um trabalho de treinamento social com ele, para que ele consiga. E ele tem, uma das técnicas hoje é a terapia cognitivo-comportamental, onde você coloca o próprio paciente, o próprio indivíduo, a se conhecer melhor. Então, se ele vai numa festa, ou melhor, se ele é convidado para uma festa, ele mesmo faz um treinamento, autoconhecimento, se ele está estruturado ou não naquele momento. Eu não sei se esse caso é de um dependente químico ou de um alcoolista. O álcool ainda é um dos mais difíceis de se prevenir a recaída, porque a acessibilidade do álcool é doméstica. Ele não precisa ir para nenhum lugar para conseguir o álcool. Dentro de casa, né? Ele já tem. Ou se não tiver, ou se a família já está consciente, já fez toda a gente até chama de limpeza doméstica. Se a família já fez uma limpeza doméstica, ele vai descer a rua, ele atravessa, ele já tem uma esquina, uma panificadora, enfim. O uso de substância, ainda ele tem um time entre sair da casa dele e até buscar, e esse tempo um pouco maior, ele consegue ter aí manobras até de voltar e repensar. O álcool, isso é muito imediatista, como numa balada também. O álcool também é muito imediatista. Então, sugere-se que se treine essas habilidades sociais dele, tem que saber também o tipo de diagnóstico a qual ele é portador, tem que ver se essa recaída também não está associada a alguma comorbidade que pode ser que ainda não tenha sido investigada. Então, a gente tem que entender melhor qual foi o tipo de internação que ele sofreu, se foi uma internação
de cunho de comunidade, que são esses treinamentos, essas habilidades, né, esse mecanismo, ou se foi uma internação mais especializada, onde se investiga também as comorbidades dele, os transtornos. E se ele tiver algum quadro de algum outro diagnóstico associado e não está sendo também tratado, né, monitorado, isso também contribui significativamente para recaídas. Legal. E a Maria José, ela pergunta assim: como eu posso saber se o marido dela é um doente, um alcoólatra, ou se é uma situação de depressão por causa da situação do desemprego? Tá. Pode ser as duas coisas. A depressão, ela é muito nata junto com o alcoolismo. Ela é um quadro que faz parte da dependência de álcool. E a questão da dependência, existem hoje várias ferramentas da psicologia para você poder identificar o grau dessa dependência do paciente. Por isso a importância de estar sempre buscando recursos com especialistas. É necessário ter histórico do paciente, histórico de uso do paciente, uma anamnese, uma entrevista com o paciente e com a sua família. Até porque ela já bem disse, tem momentos que ele não se recorda do que ele fez. Por isso a importância da família. A entrevista ela ocorre separadamente com família e com paciente. Então todas essas informações vão dando base. As informações é o nascimento de qualquer tratamento. Quanto mais verdadeiras, mais ricas e mais detalhadas forem essas informações, maiores serão as chances de você entender o diagnóstico do paciente. E para você poder ter uma resposta mais precisa, se ele tem um quadro de depressão independente do alcoolismo, é necessário fazer abstinência. Sem a abstinência não dá para a gente ter conhecer o personagem na íntegra dele. Então, independente da linha, ele tem que fazer abstinência para poder identificar se essa depressão é um quadro já pré-existente. Legal. E o Eugênio de São Bernardo faz uma pergunta aqui. O alcoolismo é uma fonte de suprir alguma carência? Sim. Não só o álcool, como outras substâncias também. E a carência, às vezes, também não deixa de ser uma depressão também afetiva. Então, mulheres sofrem muito disso. Hoje existe o que a gente chama de alcoolismo solitário. Aí a gente está restringindo até um pouco mais ao universo feminino. As mulheres, as mães, né, de família, cuidam dos seus filhos, eles vão para a faculdade, o marido está no trabalho, chega um determinado momento da vida que os filhos se casam, tomam seu rumo, ou o marido continua no trabalho, ou é ausente, ou ela acaba ficando viúva, e ela fica solitária dentro de casa. E o alcoolismo solitário é justamente esse uso abusivo do álcool dentro da sua residência. Quando ela sai para uma festa, ela não faz uso. Então, socialmente, ela se mantém. É lógico que isso com o tempo vai progredindo e vai piorando, pode ser um momento que ela não consiga mais controlar. Mas inicialmente é o que a gente chama de alcoolismo solitário. É difícil para a família tomar uma decisão de internar a mãe. E deve ser difícil. Eu me coloco muito na situação. Internar uma mãe de 60 anos. E tem muitas internações de até mais idade. Justamente com todo esse quadro do alcoolismo solitário. Quanto mais presente a família tiver no sentido de identificar a necessidade daquela mãe, maiores serão as chances de reconstruí-la. E identificar essas necessidades não significa que vão ter que voltar a morar com ela, não é isso, mas é dar suporte para ela. Então é atividade, é uma atividade física, ou é uma atividade lúdica, fazer uma arte-terapia, um curso, enfim, várias ferramentas que você pode... né? Você não vai ter condições de estar tendo 5 pessoas novamente morando com ela, mas você vai ter que dar ferramentas para essa mulher conseguir driblar essa carência afetiva até. A gente vai para mais um rápido intervalo, o bate-papo está gostoso, mas temos um intervalo aí. Não sai da sua telinha, a gente já volta já.